Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus, de todas as boas coisas que falou de vós, o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram. Nenhuma delas falhou. Olha só, nenhuma delas falhou. E aí ele continua aqui no... Deixa eu só... Versículo 15. E será que, assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas. Eita! Tem as coisas boas, mas a gente tem que vigiar para não receber as más também. Aí ele diz aqui, ó, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. O 16, quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes. Então, a ira do Senhor sobre vós, dizendo aqui, a ira do Senhor sobre vós acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu o Senhor. Eu coloquei o título desta live de Caráter não é sinônimo de abundância. Estava assistindo um podcast até interessante de um pastor e um rapaz católico, né? Estavam ali fazendo, não estavam debatendo, os dois não estavam debatendo, eles estavam refletindo, né? Trazendo reflexões sobre a vida, sobre tudo o que acontece. E aí, num determinado momento, um rapaz falando sobre família, né? Até o católico falando sobre família, a importância da família, a importância, como é importante, como muda uma sociedade quando ela respeita os padrões bíblicos, quando ela respeita aquilo que Deus fez, que é a família, marido e mulher e filhos, né? São os paradigmas que são necessários para o bom convívio, e assim por diante, ele falando como uma criança ela se desenvolve melhor emocionalmente, intelectualmente, como o Estado gastaria muito menos, ele falando, né, como o Estado ele teria menos problema de tentar resolver muitas situações que se resolveriam apenas se um homem e uma mulher, no caso marido e mulher, pai e mãe, assumissem o seu papel de pai e a família, na sua essência, ela fosse praticada. Não haveria tantos meninos de rua, né, tantos albergues como existe, de crianças que, infelizmente, pela ausência de pai e mãe, o Estado tem que assumir ali, se não tiver nenhum familiar, aí o Estado assume aí existem os albergues, evitaria muitos e muitos danos. Aí o rapaz do podcast, ele é o questionador, né? Os dois ali refletindo e tal, até trazendo filosofia, mas o rapaz falou, mas também aí também vocês, o jeito que vocês passam aí parece até muito simples. Aí ele falou, como é que uma pessoa que já cresce, né? Cresce na miséria, sem ter o que comer, sem ter... vocês falam aí que tem que ter a família, né? Padrão familiar, o padrão patriarcal, marido e mulher, pai e mãe. E se a pessoa não sabe nem o que é isso, ela não sabe... aí ele falando assim, que ela está preocupada em comer, está preocupado com família, está preocupado com pai e mãe, preocupado... Ela quer comer. E aí vocês estão preocupados com família? Tipo assim, ele quis questionar desta forma. Aí eu achei interessante que o rapaz falou assim, mas
Você está falando assim que você está dizendo que o maior problema é a comida, é porque é falta de comida. Aí ele falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Ele falou assim: olha, abundância não significa que abundância é o mesmo que ter moral, que a pessoa ser uma pessoa moral. Abundância não é o mesmo que. Não é sinônimo de caráter, não foi essas palavras que ele diz, não, essas são minhas palavras, né? Eu entendi o seguinte: e abundância, ter tudo o que o dinheiro pode comprar, não estou dizendo que a pessoa tem que ser milionária, mas só de ela não passar fome, de ela poder comprar uma roupa, poder, sabe, viver dignamente, não é sinônimo de que essa pessoa, por si só, ela vai ter caráter. Não significa que só assim ela vai poder construir uma família, só assim, só ela tendo tudo que ela pode ter, que ele vai pensar em construir uma família, ser marido, ser um bom pai, a mulher ser uma boa mãe, e vice-versa. Aí que está, muitas vezes, o engano, né? Porque, tudo bem, não estou dizendo que não deve se lutar, lógico que tem que se lutar para sanar dificuldades da sociedade, porque assim pagamos os impostos, né? Impostos caríssimos, para que possa ajudar, sim, os mais necessitados, pessoas que não tiveram tantas oportunidades na vida, e tem aí vários programas sociais que devemos aplaudir, sim, né? Tem aí a Guarda Mirim, Bombeiro Mirim, até agora Polícia Mirim, que são programas para as crianças, adolescentes, tirar da rua, ter o que fazer, por meio desses programas, ensinar ali a lei, a ordem, disciplina e tudo mais, porque eles precisam de um referencial adulto, às vezes não tem um pai, não tem uma mãe, então ajuda muito, que nem o meu filho, ele está lá no Karatê, que é um programa também social, né? Eu não tenho condição de pagar uma aula de Karatê, então, graças a Deus, ali, pelo um programa aqui do município, que patrocina, né, as crianças lá na aula de Karatê, aí, graças a Deus, fomos lá e escrevi o Oliver lá. Aí lá o professor, lógico, vai ensinar arte marcial, mas na arte marcial tem a filosofia, tem até um tópico lá da filosofia da arte, que é conter a agressão, fala lá da disciplina, então ajudem muito, então tem esses, a gente não quer dizer que não deve ajudar, tem que tentar ajudar, tem que tentar amenizar o sofrimento das pessoas o máximo que puder. Mas não significa que essa pessoa, quem quer que seja, mudar de vida, melhorar de vida, vamos dizer que ela consiga ter o que o dinheiro pode comprar, ter comida, não faltar comida, ter a roupa, ter uma moradia, ter o seu transporte, significa que ela vai ser um exemplo de cidadão por ter as coisas, por ter dinheiro. Por isso que aqui, nesta passagem de Josué, capítulo 23, versículo 14 até o 16, o Josué está dizendo, pela boca de Deus, gente, vocês lembram que tudo que o Senhor prometeu de bom para vocês, ele cumpriu. Nenhuma das suas palavras falhou ou caiu. Nenhuma das suas palavras. Agora, lembrem-se, vocês agora estão de boa, vocês estão na terra prometida. Vocês estão na terra que manda leite e mel. Vocês agora têm tudo o que vocês precisam. Aí o Josué fala, agora, ao mesmo tempo que vocês estão agora recebendo o bem, não esqueçam que vocês podem também receber o mal, porque vocês não são uma exceção que nunca, porque pode fazer o que quiser, que Deus jamais vai punir, Deus jamais vai disciplinar, porque, afinal de contas, vocês são o povo queridinho de Deus. Não tem essa, não. A lei que bate em Chico também bate em Francisco. O mesmo que aconteceram com eles, podem acontecer com vocês também. E detalhe, até com vocês, como diz, a porta é mais estreita. Com o povo de Deus, a porta é até mais estreita, porque é povo de Deus. Foi o que nós pregamos no domingo aí. Deus não deixará que o seu povo, a sua igreja, ela tenha sucesso no pecado. Por isso que algumas pessoas, às vezes, não entendem
pessoas que são de Jesus ou que são da igreja, que com elas parece que é mais difícil, né? É mais difícil fazer o que é errado. Qualquer vacilinho que às vezes ela faz ou tenta fazer, ou que acontece, logo ela vê já ali a sentença, a coisa aí de mal a pior. Por quê? Porque é filho. E Deus não vai deixar os seus filhos transgredirem, se perderem, ali sem ter consequências, para que logo eles despertem e se voltem para o Senhor. E o Josué está dizendo aqui, olha, quando você estiver lá, não esqueçam de Deus, não se incline aos deuses da terra. Por quê? Porque vocês vão estar na abundância. Aí alguém pode dizer, poxa, pastor, então, como é que alguém vai deixar Deus depois de tudo que passou? A pessoa saiu da escravidão do Egito, agora e são livres, são um povo livre, são uma nação, vivem numa terra boa, que mana leite e mel, tudo que planta colhe, uma terra próspera. Não tem como desviar, não. Vão ser um povo grato, vão ser um povo fiel. Seria bom se isso fosse verdade. O bom era que fosse assim, né? É o ideal. Mas nós estamos falando de seres humanos, estamos falando de seres falhos, estamos falando de seres que, infelizmente, a abundância ou a melhora de vida nem sempre melhora o caráter, nem sempre vai melhorar o coração da pessoa. Tem casos que acontece o contrário, né? Aí, eu estava vendo aqui, qual foi o pecado de Sodoma? Quer ver? Vamos colocar lá. É Ezequiel 16, versículo 49. Quer ver? Ezequiel 16, 49. Está aqui, ó. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Olha só. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual foi? Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Ou seja, a Sodoma e Gomorra não se desviou revoltada porque Deus nos abandonou aqui nessa miséria, nesse sofrimento, que Deus nada, vamos aprontar, Não, eles tinham tudo, eles tinham fartura de pão, e a coisa estava tão boa que não precisavam nem trabalhar. Tinha pessoas lá que não precisavam nem trabalhar, como trazendo por dia de hoje, a conta bancária estava cheia. Entendeu? Então não tinha nem necessidade de trabalhar. Tinha um tempo suficiente, livre, como diz o outro, para fazer tudo que dava na cabeça. Mas foi nessa que houve o grande desvio. Houve o grande desvio. Então é mais perigoso. A abundância é de Deus. Jesus disse, João 10, 10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A abundância é de Deus. Só que nem sempre o ser humano sabe lidar com a abundância. Muitos seres humanos se perdem na abundância. E na escassez, é natural, com algumas exceções, a pessoa está mais contrita, quebrantada. É mais natural a pessoa estar sensível a olhar para cima, olhar para Deus ou buscar a Deus, do que na fartura, do que na abundância. Por isso que Paulo ele declarou, eu aprendi, eu estou treinado a viver tanto na escassez como na abundância. Eu sei viver na abundância, eu não me desvio na abundância. Eu já me treinei para isso. Um certo rei disse que ele pediu para Deus, não me dê nem a riqueza nem a pobreza. A pobreza para que eu não venha furtar, e a riqueza para que eu não venha blasfemar contra o nome de Deus. Porque diante da fartura eu esquecer do Senhor, porque, afinal de contas, eu não dependo, não preciso, tenho dinheiro, como aquele rico louco que disse para si mesmo, diante da fartura dos seus celeiros, ele disse que aumentaria o seu celeiro, diria para a sua própria alma, come e bebe, goza, desfruta e só,
mas Deus não estava na agenda dele. Apenas o seu lado carnal, apenas a sua carnalidade. E aí, ao mesmo tempo, eu meditando, eu lembrei daquela passagem onde Jesus disse que no tempo de Noé, o final dos tempos vai ser semelhante ao tempo de Noé, que comiam, bebiam e davam-se em casamento. Olha só que interessante, lá em Mateus, capítulo 24, Mateus 24, e a gente já vai encerrar aqui, tá? No versículo 37, né? Mateus 24, 37. Olha só como é que está aqui. Vou colocar lá, Mateus 24, 37, está ali, ó. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que será? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Vamos repetir? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que é que acontecia? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Você sabe o que eu entendi por essa passagem? O desvio, o grande desvio da primeira raça de ser humano foi devido à abundância, foi mediante a abundância. O planeta tinha acabado de ser feito. Adão caiu, então aquela primeira geração estavam vivendo o mundo, a abundância do mundo, onde muitas coisas estavam fluindo naturalmente, havia muita opção, imagine, a terra estava aí virgem para ser explorada, para extrair o melhor que havia daquela época, imagine. Então tinha muita comida, tinha muita opção de bebida, e quando se tem comida e bebida, quando se tem muita fartura, todo mundo tem condição de casar, todo mundo tem condição, e detalhe, casavam-se, davam-se em casamento, não só casavam, trocavam-se né? Não dava certo daqui, já tinha condição de ter mais outra, e ter mais uma segunda esposa, uma terceira, uma quarta, devido à condição que favorecia para isso. E a Bíblia diz que os nossos dias, a volta de Jesus será desse jeito. Aí você fala, pastor, mas então ainda não estamos nessa situação, não. Porque tá difícil para comer. E eu concordo com você. Tá difícil, irmão. Você vai no mercado, mercado virou uma boutique. Você vai lá, dificilmente você vai lá e duas sacolinhas que você traz é R$100. Você vai ver ali, foi R$100. Todo dia você for no mercado, você vai lá e deixa R$100 no mercado. Qualquer coisinha, você vai lá. Aí se você for fazer uma comprinha a mais, nada, R$200, R$300. Não é boutique? Parece uma boutique de alimento. Então, ainda não é, mas eu entendo que isso aqui vai se cumprir com a vinda do anticristo, com o aparecimento do anticristo. Porque será ele que, de alguma forma, proporcionará a todos que comam e bebam e tenham condição de formar as famílias, de constituir família, aí, de todo jeito, de toda espécie, né? Porque hoje não tem aí os vários tipos de família, né? Porque antigamente o padrão familiar era homem, mulher, macho e fêmea, marido e mulher. Agora tem outros tipos de família. Então, vai ter todo tipo aí de condição para formar-se as famílias como o homem imagina na sua cabeça. Vai ter essa prosperidade, essa abundância de prosperidade, segundo aí os teólogos do Apocalipse. O anticristo proporcionará isso. Uma renda universal onde todos poderão ter o que comer, todos poderão ter a sua condição financeira. Então, esse tempo, Jesus falou que seria o tempo da vinda dele. Vai ser parecido com o tempo do dilúvio. Comiam, bebiam e casavam. Não é agora, não. A gente ainda não está vivendo isso, não, porque agora ainda está
Tá uma luta para a gente comer, né? Eu penso até que um solteiro, aí pensa duas vezes antes de casar, devido a, rapaz, não estou mal conseguindo sobreviver, como é que eu vou manter uma família? Como é que eu vou casar, né? Como é que eu vou casar diante que eu estou conseguindo me manter? Pensam alguns solteiros, logicamente, porque realmente não está fácil para você manter a família. Mas vai chegar esse tempo. Mas, pastor, parece que está piorando a cada dia. As coisas estão ficando mais caras. Mercado, gasolina e tudo que você imagina, está tudo ficando mais caro. Sim, porque tudo está sendo levado, uma crise que está afunilando, se tornando mais aguda, para depois vir uma grande solução. Aí, quando vier essa grande solução, essa grande virada de chave na economia, o pessoal aí do mundo aí fala tal do grande reset econômico, não sei o que lá, para uma moeda digital, uma moeda universal, que tudo a cada dia está se levando para isso, o desaparecimento do dinheiro de papel, para que tudo seja digital, para que um dia aconteça, tudo está favorecendo. E que chegue o dia em que todos possam comer, beber e possam formar família. Mas nessa abundância é que vai vir o grande desvio, o grande declínio do ser humano. Do jeito que está, meu irmão, é mais fácil, entre aspas, né? É muito propício para as pessoas se voltar para Deus. É muito mais propício as pessoas se voltarem para Deus na atual conjuntura em que vivemos, do que quando isso aqui acontecer. Quando acontecer os dias anteriores ao dilúvio, parecido no tempo do dilúvio, onde todo mundo vai poder comer bem, todo mundo vai poder beber, e beber coisa, lógico, a bebida natural, sem ser alcoólica, agora sem falar as alcoólicas, né? Porque quem levado para o lado do alcoolismo vai beber todo tipo de bebida, tem todo tipo de bebida alcoólica. E também vão ter condição para casar e descasar e trocar de mulher e ter mais até de uma mulher, porque vai ser semelhante ao dilúvio, ao tempo em que o Noé entrou na arca, e vai ser o tempo em que a igreja encontrará com Jesus nos ares. Porque vai ser o tempo de maior declínio, aonde também, infelizmente, muitas pessoas de Deus se desviarão, cairão, porque muita gente de Deus se desvia na abundância. Há muitos exemplos nos dias de hoje de pessoas que melhoram de vida e, ao melhorar de vida, elas se desviam da igreja. Enquanto estava lá, na luta, orando, vendendo o almoço para comprar janta e orando, Deus, me ajuda a vender esse almoço aqui para me comprar janta, ela estava ali, propósito, oração, e na igreja, e buscando, aí vai melhorando. Aí da bicicleta vai para moto, não, de pé vai para a bicicleta, da bicicleta vai para a moto, da moto vai para o carro. Aí do carro vai para o de luxo, e assim vai prosperando, e vai tendo, a agenda vai aumentando, então vai se tendo outros tipos de alternativa, de diversão. Antigamente era igreja, era casa, igreja, escola, casa, igreja, escola, casa, igreja, trabalho e assim por diante. Agora não, é casa, praia, viagens, casa de praia, casa de veraneio, e um lugar paradisíaco, e tem o trabalho que está demais, e tem tomado o meu tempo, e Deus sabe que eu não posso ir para a igreja, porque Deus sabe que eu tenho que trabalhar, eu tenho que aproveitar o momento, né? Afinal de contas, eu vou ser uma coluna da igreja, mas até o dízimo ela está deixando de dar, e aí vai ser quando Jesus voltará. Jesus voltará em tempo de grande abundância. E somente aqueles que não se apegam às coisas dessa vida, dessa terra, desfrutam sim, mas não se apegam, não se iludem, não se vendem. Vão usar das coisas da terra porque é de Deus, mas vão se treinar para não se desviar nesse tempo de grande fartura que virá. Nesse tempo de grande fartura que virá, só que, entenda uma coisa, essa fartura, ela vai estar sob o controle de alguém, que vai ser o anticristo.
Depois ele vai cobrar isso em troca. Mas quem estiver firme não vai vender a sua alma. Não vai vender a sua alma. Porque aí vai ser a época em que ninguém poderá comprar e nem vender, a não ser aquele que tiver a marca. E aí? A pessoa vai estar disposta a abrir mão de não poder comprar e nem vender? Ela não vai poder ter o seu comércio e nem vai poder ter acesso ao comércio. Enquanto outros estarão comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, uma outra parte vai ter que se humilhar aos pés do Senhor para que o Senhor dê a ela comida e bebida e que sustente a sua família. Quem vai poder sobreviver a isso? Quem vai poder resistir a isso? Alguns acham que o anticristo vai levar as pessoas a temer, a trair a Deus com a arma na cabeça. Será? Será que vai ser necessário colocar uma arma na cabeça das pessoas para dizer ou você nega Cristo, ou você morre, ou só vai falar assim, ou você nega Cristo, ou eu tiro a tua internet, ou você nega Cristo, ou eu tiro o teu poder de compra, eu vou tirar o teu carro, eu vou tirar a tua casa, eu vou tirar os teus bens, você vai viver na miséria. Você quer que você quer? Abundância comigo ou escassez com Cristo? E, logicamente, meu irmão, vai ter pessoas, Deus entende, Deus entende, né? Eu tenho família, eu tenho isso, tenho aquilo outro, e a pessoa vai se dobrar ao anticristo. Eu acredito que não vai chegar tanto, não. E se chegar, mas muitos vão, como diz o outro, morrer pela boca. Vão se entregar pela boca, vão se vender pela abundância que virá. Então, abundância não é sinônimo de caráter, tá? Quer dizer, porque a pessoa melhorou de vida, que ela melhorou como cidadão. Quer dizer, porque ela melhorou de vida, que ela é mais educada. Quer dizer, porque ela tem mais dinheiro, porque ela é mais consciente, ela respeita as pessoas na fila, ela respeita no trânsito. Eu estou aqui, eu ando com meu Fiestinha aqui, às vezes até abaixo da velocidade da zona urbana, mas eu vejo aí, meu irmão, os cabos aí com as caminhonetonas aí me cortando e passando por cima dos outros, e tipo assim, tá atrás ali você, e tá, bora, anda, e corta e não respeita as pessoas, os pedestres que passam na faixa, quer passar por cima, sabe? Estacionam em vaga de idoso, em vaga de deficiente, e sai lá o maçarocão bombadão, jovem, cheio de força e vigor, porque eu vou parar aqui na porta com aquelas caminhonetonas que parecem uns trator, né? Tem aquelas caminhonetas que parecem uns trator, as rodas bem autonas, o carro parece que tem 3 andares, aquelas caminhonetas, aquelas RAM, né, que chama RAM. Nunca nem entrei num carro daquele. Eu acho que até para subir tem que colocar uma escada para subir nelas. E são os que têm dinheiro. São os que têm. Melhorou ter dinheiro? Melhorou o caráter, cidadão? Né? Tira aí pelos nossos políticos. A maioria deles já tinha dinheiro, já tem dinheiro. E por ter dinheiro faz deles bons cidadãos, honestos. O cara melhora de vida, ele consegue manter a sua família. A Bíblia fala que casarão e dar-se-ão em casamento. Tipo assim, ele vai ter muita condição, ele já estava casado e vai... posso experimentar um novo casamento, porque eu tenho condição. Eu não vou deixar a minha mulher desamparada. Está aqui, ó, uma parte para você, mas a coisa vai ser tão farta que ele vai poder separar, vai deixar a mulher dele de boa e vai arranjar outra, e vai trocar por uma mais nova, e vai indo, e vai indo. Porque o homem, na maioria das vezes, não sabe lidar com a abundância. Se perdem na abundância. Muitos se perdem na abundância. O orgulho, a soberba, se perde na abundância.
Aí na escassez é muito mais favorável à humildade. Não quer dizer que a gente tem que viver na miséria, não, tá? Não faço apologia à miséria, não. Eu oro para o meu povo prosperar e quero que prospere mesmo. E o nosso povo aqui de Ariquemes, meu irmão, é próspero, e eu oro e eles vão ser mais prósperos ainda. Mas oro também e prego também para saber lidar com a abundância, vigiar com a abundância, vigiar com a condição, vigiar, se manter, lutar para guardar a essência, vigiar mais do que nunca, para não cair diante das dificuldades. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. Nós vamos ficando por aqui, que eu tenho que levar o menino ali na escola. Que Deus abençoe. Pai, muito obrigado, Jesus, por esta manhã, por esta quarta que teremos pela frente. Pai, nos ajude a não esquecer de Ti, em tempo algum, Pai. Estamos vivendo tempo de escassez, essa é a verdade. Ainda não é o tempo da abundância, é tempo de escassez no mundo inteiro, cada um segundo a sua condição. O que para os Estados Unidos é escassez, para nós não é, porque lá ele é rico. E a nós aqui, meu irmão, a nossa escassez comparado com a deles é miséria. Para eles é extrema pobreza. Extrema pobreza. Mas todo mundo está vivendo em escassez, em crise. E está se afunilando mais ainda essa escassez. Para depois vir uma grande abundância. Mas essa grande abundância que virá, infelizmente, será um laço muito grande para a humanidade. Será um grande laço. Aí é onde que estará vindo o nosso Senhor Jesus. E quem se manter firme na sua fé, andar por fé e não por vista, andar pela fé e não pelo estômago, andar pela fé, quando o Senhor voltar, encontrará buscando o Senhor mais e mais. Pai, guia-nos, guia a tua igreja, me ajuda a guiar, me ajuda, Deus, para que a gente possa andar na tua palavra, independente da situação, independente do que for. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Aí, olha, eu estou sem poder, eu estou sem o meu grupo lá de mensagem, porque não é que eu perdi a minha linha, eu estou sem acesso à minha linha. Aquele telefone 99475363, eu perdi o chip, perdi o celular, e até agora a operadora não conseguiu resolver de me restaurar, né, a linha. E eu tenho uma conta lá, um plano pago, né, que eu pago mensalmente, consegui ligar lá e eles paralisaram lá por enquanto, mas o pessoal aqui que representa a operadora está até fechado, já faz uns tempos, aí mais de semana está fechado, para balanço, até agora eles não conseguiram se balançar lá o suficiente para abrir a loja e resolver o problema. Então, eu não estou tendo acesso àquele grupo lá de mensagens de fé. Então, quem tiver acesso e puder compartilhar, não sei se consegue compartilhar lá, às vezes não consegue, né? Só eu que consigo compartilhar. Mas vai compartilhando aí nos grupos aí, tá bom? Eu estou com outro número aí, provisório. Provisório é o 9232-3200, da Claro. O outro era da TIM, né? E aí a gente vai indo, vamos seguindo, mas tenho certeza que eu vou recuperar. Recuperando, a gente volta a compartilhar lá de novo no grupo de mensagens. Tá certo, pessoal? Quem tá com a gente aqui, nossa irmã Érica, Girlaine, Andréia, irmã Edna, e Deus abençoe. Mais e mais, fique na paz. Eu vou deixar aí a chamada do pastor Jefferson, de Almeida. Buritis, caravana de fé, hein? Todo mundo indo para Buritis. Sexta-feira, venha primeiro no culto aqui da manhã nosso, às 9 horas da manhã, e depois a gente pega a van, o carro, o que for, gente, vamos todo mundo para Buritis, dando para o Senhor Jesus essa sexta-feira da paixão, para servir a Ele, em nome de Jesus. Atenção Buritis e região, dia 18 de abril, sexta-feira do Está Consumado. Às 15 horas, naquela noite, Deus deu uma instrução clara.
O sangue das portas seria o sinal. Onde houvesse o sangue, a praga não entraria. Aquela marca representava proteção e o início da libertação. Deus ordenou que esse dia fosse lembrado para sempre como uma festa, como um memorial. E assim está escrito: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Participe desta grande reunião especial, onde você verá a mudança em sua vida. Homens de Deus vindos de Ariquemes, Machadinho, Garimpo, Bom Futuro e Campo Novo estarão em uma só fé, intercedendo pela sua vitória. Na oportunidade você receberá o sangue do Cordeiro da proteção e o pão da festa da liberdade. E teremos a participação especial do pastor Osias Ribeiro, líder regional da Igreja da Graça de Ariquemes. Como é que você vai manter o coração limpo se juntando com pessoas que só trabalham para sujar o coração? Como é que você vai manter as redes limpas se você não se afastar um pouco da terra, não se afastar um pouco de pessoas muito terrenas, muito carnais? A pessoa que decide seguir Jesus, lavar o seu coração, lavar suas redes, tem que se afastar um pouco. Anote o endereço da bênção: Avenida Foz do Iguaçu, número 1695, Setor 3, Centro, ao lado do Correio.